Eu convido os amados irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos. Vamos ler os versículos, do versículo 11 ao versículo 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse é um texto que fala da ressurreição da filha de Naim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti toda a honra, glória e adoração, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Reconhecemos que somos pequenos diante de Ti, mas quando fomos regenerados pelo Teu Santo Espírito, Pai, que habita dentro de nós nos tornamos filhos Teus. Pedimos agora a compreensão da Tua Palavra, que Teu Santo Espírito seja o nosso guia, que venha, Senhor, nos dar sabedoria, conhecimento da Tua Palavra, para a edificação das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra diz que em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Anteriormente, Jesus ele tinha efetuado a cura do cego de um centurião. Esse jovem estava doente, e esse homem, com muita fé, ele busca Jesus, e Jesus procede à cura. Esse milagre que Jesus fez da cura deste servo de um centurião. Mas Naim ficava uma cidade distante de Cafarnaum, em torno de 50 quilômetros, e Jesus estava indo para essa cidade chamada Naim. E essa viúva, ela já tinha perdido há pouco tempo o seu marido, e agora ela perde seu único filho. Esse milagre é um dos mais emblemáticos da Bíblia, todo o mistério terreno de Jesus. Você nota a progressão, que Jesus tinha acabado de curar um jovem de uma grave doença, e agora Jesus vai ao encontro de um que já estava morto, já tinha acabado de morrer. Ser viúva naquela época era muito difícil, porque como ter a companhia, o sustento, a parte financeira, e essa viúva tinha acabado de perder o marido e agora o seu único filho, o seu sustento, a sua companhia. Isso significa ela ficar totalmente desamparada. Por mais que ela tivesse alguns parentes próximos, mas era uma situação muito difícil para essa viúva.
A morte de seu único filho significava uma desesperança. O filho era uma fonte de renda na sua velhice, era a sua companhia e sua única chance de dar continuidade, né, à família. Então a situação dessa viúva era muito trágica. Ela estava só. Eu diria que ela tinha chegado ao fundo do poço, não tinha mais nenhuma esperança. Ela chorava copiosamente, sofrendo com a dor daquele filho. Mas o interessante é que Jesus, quando vai chegando, né, nessa cidade tem um portão, e há um encontro dos que estão saindo com o esquife, que é o caixão do defunto, com os que vinham com Jesus. A palavra diz que Jesus dirigia-se a essa cidade com os discípulos e com numerosa multidão. Jesus sempre era acompanhado de numerosa multidão diante dos milagres que ele fazia, milagres de cura, sobrenaturais, né? E ao sair do portão, esse cortejo, por que estava saindo do portão? Porque não era permitido enterrar uma pessoa dentro da própria cidade. Era um costume judaico, do judaísmo, que você não poderia enterrar uma pessoa dentro da própria cidade, tinha que ser fora da cidade, assim como fizeram com Jesus. Era o costume judeu enterrar seus mortos, né, também naquele mesmo dia, né, mas fora dos limites da cidade. A mãe caminhava em frente ao cortejo e os demais iam atrás, chorando, né? E a mãe era aquela que acompanhava. Mas aquele filho significava a garantia de sustento financeiro da sua mãe e companhia. A dor do luto é muito forte. Só sabe quem já passou por isso. Graças a Deus eu nunca passei por essa situação, mas eu creio que é uma dor insuportável. A inversão natural da vida, a mãe enterrar o filho, onde o natural é o filho enterrar seus pais. Já tive colegas que passaram por isso e é um sofrimento muito grande, irmãos. Mas a pergunta que nós fazemos é: como ficaria a vida daquela viúva depois de sepultar seu filho? Angústia, tristeza, desolação. Ela tinha chegado a uma situação muito difícil. E à medida que se aproximava do cemitério, do local do sepultamento, a dor aumentava. Porque a maior dor é na hora que você coloca o caixão no túmulo, fecha o túmulo. Porque a partir daquele momento você não tem mais nenhuma chance de vê-la por mais nenhum instante. Ali acaba toda a esperança de ver aquela pessoa, mesmo morta, você não consegue mais, em hipótese nenhuma, vê-la. Mas a palavra diz aqui no versículo 13: vendo-a, Jesus viu aquela mulher. Da mesma maneira que Jesus viu aquela mulher, Jesus também nos vê. Jesus vê os nossos problemas, Ele vê a nossa dificuldade, Ele também nos ampara. Jesus não é diferente para conosco. Os olhos de Deus estão direcionados a nós. Deus está nos assistindo. Devemos ter esperança, confiança nesse Deus maravilhoso. E a palavra diz que ele vendo, ele viu aquela mulher. E diz que ele se compadeceu dela. Por que Jesus se compadeceu? Porque ele é misericordioso. Porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e duram para sempre. Se não fossem as misericórdias do Senhor,
nós seríamos consumidos pela justiça de Deus. Deus se entristece com os problemas que nós enfrentamos, pode ter certeza disso. Mas aquela viúva, ela não fez nenhum pedido a Jesus. Jesus foi de forma voluntária até aquela viúva, porque Ele é mesmo misericordioso. E aqui fica uma lição para nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus pede que tenhamos calma, tenha paciência, que Ele está olhando para nós. Tenha calma, se acalme, porque eu sou onisciente, eu sei tudo que está acontecendo. Mas aqui Jesus disse para aquela viúva: não chores. É um termo muito difícil, porque diante daquele sofrimento terrível, tão grande que ela estava passando, chega uma pessoa e diz: não chores. Se tivesse alguma coisa a ser feita imediato para não chorar, mas não chore só por dizer, só por palavras, sem ação. Uma situação difícil diante do luto, mas Jesus vem em nosso favor. Ele foi até aquela vez e disse: não chores. Ela não sabia o que fazer. Da mesma maneira, Deus caminha na nossa direção. Quando muitas vezes nós estamos numa situação difícil, muitas vezes desanimados, muitas vezes sem força para resistir o cansaço, a perda, uma angústia, precisamos olhar para o alto, precisamos olhar para Deus. Muitas vezes as pessoas baixam a cabeça, mas não baixem a cabeça. O Salmo 121 diz que olho para os montes, olho para os céus, e de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cristo tem o poder de vir até nós nos momentos mais difíceis, momentos mais tenebrosos, nos momentos mais desesperadores. É Ele quem nos socorre. Mas esse texto também diz que Jesus se compadeceu, e Ele disse: não chores. Se Jesus disse não chores, porque Jesus ia fazer alguma coisa. Jesus não ia dizer aquela palavra não chores por dizer, de forma vazia. Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância da vida de qualquer um de nós. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus pode mudar tudo num instante na nossa vida. Se o seu casamento está destruído, Ele pode mudar. Se a sua família está passando por dificuldades financeiras, psicológicas, de qualquer tipo, Ele pode mudar. No trabalho, não devemos perder a fé. Nós fomos, pastor e minha esposa, durante algum tempo numa casa de recuperação, e lá nós vivenciamos problemas quase impossíveis ao olho humano. Pessoas que perderam tudo, perderam família, casa, filhos, por conta da droga. Mas depois de alguns meses de internação, aquelas pessoas, ouvindo a palavra de Deus, tiveram a palavra, se converteram e mudaram a sua vida, e depois de alguns meses ia dar o depoimento, como Deus restaurou tudo. Esse é o Deus que tem poder, o Criador de todas as coisas. Nós temos um Deus que criou o universo, pelo poder da sua palavra. A nossa felicidade consiste em conhecer a Deus. A glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Somos seres humanos fracos que choramos muitas vezes.
E às vezes achamos que não temos felicidade no nosso coração, mas temos, que nós somos felizes porque conhecemos a Deus. Aquela viúva não tinha esperança nenhuma. Depois que aquele caixão baixasse no túmulo, tudo estaria encerrado. Mas Deus deu um novo rumo àquela viúva, deu um novo amanhã para aquela mulher. Jesus dá uma palavra certa no momento mais difícil da nossa vida: conforto, refrigério. Muitas vezes nós estamos numa situação e Deus manda alguém para dar uma palavra de conforto. Isso muda na história da nossa vida muitas vezes. Às vezes uma palavra de conforto de uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que vem nos aconselhar, muda a história de uma vida. Quantas pessoas estavam na beira de um suicídio por achar que a vida não tinha mais nenhum significado, e vê uma pessoa e age, Deus agindo através do Espírito Santo naquela pessoa, é uma intervenção de Deus em favor daquela pessoa. Deus se comoveu daquela mulher, Deus ficou comovido pela situação que aquela mulher estava enfrentando. Ele entendia a sua dor e sua compaixão. Mas quando Jesus disse que não chores, ele tinha um propósito para fazer na vida daquela mulher. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Foi justamente naquele encontro, saindo da cidade, o cortejo, Jesus chegando, que ao encontro dessas duas multidões, Jesus fala algo que surpreende as pessoas, que Jesus tocou no esquife do caixão defunto, parando o que eu conduzia. Jesus parou aquele enterro. Quem é este homem que está fazendo isso? Me dizendo que essa mulher não chore mais, sem fazer nada. E te mando, levanta-te. Jesus disse: não chores mais, porque ele tinha um propósito: ressuscitar o filho daquela mulher, daquela viúva. Duas pessoas olharam para Jesus com essa pergunta: quem é este que quer interromper esse funeral? Dizendo palavras absurdas. Mas quando Jesus diz: jovem, eu lhe digo, levanta-te, imediatamente o filho da viúva se assentou e começou a falar e foi recebido por sua mãe. Mudou tudo, né, meus irmãos? Tudo na nossa vida pode mudar em um instante quando confiamos em Deus. Quando há desesperança, quando há tristeza, desânimo, que não há mais nada a fazer, nós entendemos que há. Confie no Senhor, acredite, porque Deus tem poder. O Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus nosso, é o Deus de hoje, de ontem e de amanhã. Confie nesse Deus. Esse foi o primeiro milagre de ressurreição de Jesus. Jesus realizou 35 milagres quando ele esteve aqui entre nós, 23 de curas, 9 sobrenaturais e 3 de ressurreição. Esse foi o primeiro milagre de ressurreição de Jesus. E isso chamou a atenção do mundo inteiro aí, lá daquela época. Esse milagre, as pessoas começavam a glorificar Deus e dizer que foi levantado um grande profeta. E o texto diz que todos ficaram possuídos de temor. No versículo 16, glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo. Na realidade, não identificaram Jesus
corretamente, porque identificaram como fosse um grande profeta que se levantou. Mas a maioria daquelas pessoas errou e reconheceu seu verdadeiro caráter. Ele era muito mais que um profeta. Ele era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado, que veio morrer no nosso lugar, em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. É aquele que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquelas pessoas não conseguiam enxergar que diante de seus olhos o único Filho de Deus havia ressuscitado, o único filho da viúva de Naim. Mesmo sem as pessoas prestar a Jesus toda a sua honra que ele merecia, a notícia do milagre da ressurreição caminhou por todos os lugares e se espalhou por toda parte. Naquela época não tinha muito recurso de comunicação, mas mesmo assim a notícia se espalhou. O milagre da ressurreição do filho de Naum foi muito significativo. Além de ser o primeiro milagre de Jesus, dessa natureza dentro do mistério de Jesus, ele convida a admirar, a extraordinar a majestade do nosso Senhor e a forma com que ele trabalha. E nós queremos dizer uma coisa, que nada foge ao controle de Deus. Por mais que entendamos as circunstâncias, Deus tem um propósito para cada coisa que acontece na nossa vida. Deus tem um propósito. Nós temos que ter sabedoria e entender que quando acontece alguma coisa na nossa vida, que achamos que foi uma coisa ruim, Deus tem um propósito, avalie. Deus está mandando um recado, avalie. Eu estava entrando em Naum, quando justamente no momento que o cortejo estava saindo. Isso não foi mera coincidência, não, porque os planos de Deus são insondáveis. Tudo ocorre de acordo com o plano eterno, soberania e a imutabilidade de Deus. Já tinha acontecido com os profetas Elias, Eliseu, ressurreições da viúva de Sarepta, de Sunamita, mas não foi uma ressurreição igual a que Jesus fez, porque ela foi imbuída ainda de muito, bem diferente, e todo um ritual, um processo longo. Do Jesus foi muito simples. Jesus diz: levanta-te, entregou para a mãe do menino. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que as coisas desse mundo são passageiras. Deus proveu para aquela viúva uma nova vida, um novo amanhã. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não se desespere nunca, confie no Senhor, porque no momento de Deus tudo vai dar certo. Ele vai dar a solução. Hoje existe angústia, desespero, tristeza, aflição, parece não ter fim. Tem muitas pessoas que vivem isso e dizem: não tem fim, eu vivo angustiado, eu vivo sofrendo. Mas veja o que aconteceu com essa viúva. Tudo mudou, mas mudou no instante. Se hoje está difícil, amanhã pode ser diferente. Deus nos dá novidade de vida. Deus não prometeu que nós não teríamos sofrimento e tribulações. Ele não prometeu isso para nós. Mas Ele prometeu uma coisa para nós, que estava ao nosso lado sempre. Ele nunca nos desamparará. Ele deixou Daniel ir até a cova dos leões. Ele deixou Daniel ir até lá, mas salvou Daniel dentro da cova. Ele deixou os amigos de Daniel
entrar na fornalha de fogo 7 vezes mais quente, ordem lá do imperador. Mas Deus salvou os amigos de Daniel dentro da fornalha. Assim também é conosco, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos. Eu quero concluir dizendo que Deus age, meu irmão. Ele é um Deus de esperança, é um Deus que podemos confiar. Quanto mais confiamos em Deus, mais conhecemos esse Deus, mais temos fé. Coloque seu coração cheio de fé e confie nele. Ele vai ouvir seu clamor. Deus vai realizar todos os nossos projetos que estiver de acordo com a sua vontade soberana e a nossa necessidade. A oração se resume em 2 coisas. Você pode orar o dia inteiro, mas a oração se resume em 2 coisas. Deus vê a nossa necessidade e Ele faz de acordo com a vontade soberana dEle, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus tem prazer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem prazer que todos se salvem. Evidentemente que tem muitos que não querem receber a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Muitos vão rejeitar essa graça e não vão reconhecer que são pecadores, não vão se arrepender e não vão crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mas essas pessoas vão saber um dia depois da morte que tiveram a oportunidade de ir para um lugar de descanso e gozo em vez de sofrimento. Esse texto é muito rico porque através dele nós reconhecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos guarde de todo o mal. Baixe suas cabeças, vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai eterno, obrigado por esta palavra, Senhor, que nos dá cada vez mais confiança, Senhor, que Tu és soberano, eterno, onipresente, onipotente, onisciente, e que temos um Deus que pode mudar tudo a qualquer momento, Pai. Que possamos sempre, Senhor, estar imbuídos de esperança e nunca de desesperança. Porque qualquer situação o Senhor pode mudar de forma instantânea, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Obrigado, Pai, por esta palavra que nos fortalece, nos revigora para dar uma vida em comunhão e retidão contigo na Tua presença, Pai. Fica conosco, oramos agradecidos por tudo. No nome de Jesus, amém, amém.